Agora vamos falar sobre a questão da língua portuguesa. Presta bastante atenção aqui nessa parte, que ela vai ser fundamental aqui para o seu desenvolvimento daqui para frente. Então vamos lá. Quando a gente fala em língua portuguesa, a gente pode defini-las e dividi-la em três grandes áreas. E é muito importante que você saiba isso, porque daqui para frente, pessoal, a gente vai utilizar uma série de ferramentas que vão te ajudar a interpretar muito mais facilmente os seus textos. Mas você tem que saber essas divisões. Heitor, quais são essas divisões e o porquê que elas existem? Esse é o meu objetivo aqui. Então vamos lá. Primeira delas, a gente vai fazer uma análise da língua portuguesa do ponto de vista de uma coisa chamada semântica. Presta atenção, a palavra pode parecer difícil, mas é bem tranquilo. Ou seja, a gente vai ver do ponto de vista da semântica qual é o significado daquilo que está escrito. Será que aquela palavra, aquela expressão que está escrita ali, será que ela quer dizer exatamente aquilo ou ela tem um duplo sentido? Será que aquilo ali tem palavras que são parecidas com elas ou tem palavras que são opostas? Qual a diferença se eu modificar essa palavra por outra? Então a semântica, pessoal, a gente relaxa. Depois eu vou explicar, vou dar exemplos. Ela vai avaliar essa questão, a questão do sentido, do significado daquilo que está escrito. E a semântica, depois você vai ver, mas ela tem 4 subdivisões que depois eu vou falar com muita calma para vocês. Depois, o segundo aspecto que a gente vai avaliar, a gente vai se aprofundar, vai ser na morfologia. Presta atenção para você não se confundir. Heitor, o que é o raio da morfologia que eu já ouvi falar lá na escola? Fica tranquilo. Morfologia nada mais é que quando a gente pega uma palavra aleatória aí da língua portuguesa e vai colocar ela em um grupinho, tá? Heitor, qualquer palavra? Qualquer palavra. Então, olha ao redor de onde você está agora nesse momento. Olha aí, por exemplo, você está vendo vários objetos aqui. Você está vendo aí várias coisas, não é? Cada uma dessas palavras a gente pode classificar. E olha só, não é tão difícil assim. Porque só existem 10 classes gramaticais. Pensa numa frase inteira. Você vai pegar as palavras aleatórias. Cada uma das palavras você tem que encaixar em uma dessas 10 grupos. Então, Heitor, se eu souber os 10 grupos, quer dizer que eu sei classificar as 10? Beleza, já está sabendo isso. Quais são? Calma, na aula, no momento certo, eu vou te explicar. Depois, você vai ter que saber a divisão da sintaxe, ou sintaxe, né, como alguns chamam. Você vai estudar a relação delas, ou seja, aqui está uma ordem. Beleza, ela vai ter um sentido, a ordem da frase. Se eu inverter as palavras, e aí? Vai mudar também uma série de coisas. Então, aqui na sintaxe, a gente vai ver a relação das palavras, mas naquela ordem que ela aparece no seu texto. E você vai entender que a ordem, ela importa nesse caso. Então, lá atrás na morfologia, não, tanto faz, você estuda as palavras sozinhas. Aqui você vai estudar a ordem. Então... que é por isso que a gente faz certas ordens na frase, por isso que se eu inverter alguma coisa fica meio estranho. Você vai estudar isso na sintaxe. Então, mas por que raio a gente está vendo isso? Vai cair, propriamente dito? Bom, cai alguns mais do que outros, é verdade. Porém, pessoal, tanto a semântica quanto a morfologia e a sintaxe é importante você estudar, porque são elementos fundamentais para você interpretar melhor o seu texto. Você sabe que a prova de linguagens, códigos e suas tecnologias, no quesito aí da sua prova, aí do seu Enseja, ele cai com muito peso, tá? Essas áreas. E você precisa compreender isso e também saber interpretar melhor um texto, seja ele verbal, não verbal, ou um texto verbal e não verbal também, tá bom? Vamos começar falando da questão da semântica. A semântica, pessoal, ela vai ver aí a questão do seu significado. Heitor, você vai falar as 4 divisões? Vou falar as 4. A primeira delas é o mais fácil de todas, na minha opinião, chamado sentido denotativo. Pô, Heitor, palavra complicada. Mas ela é só a palavra que é. O que é o sentido denotativo? Quando eu tenho uma frase, uma expressão, ou até mesmo uma palavra,
no seu sentido real, tá? No seu sentido exatamente como ela é feita. Não tem um duplo sentido, não tem que interpretar, se aprofundar na análise, coisa nenhuma, tá? Ela quer dizer exatamente aquilo que está escrito. É também, pessoal, já apareceu uma vez na sua prova, também chamado aí de sentido de dicionário. Então eu vou te dar um exemplo. Olha só que frase. Rosa é uma flor, tá bom? Essa é a frase. Rosa é uma flor. Legal. E aí vai aparecer uma questão e vai falar, olha, interprete essa frase no sentido denotativo. E aí você vai falar, ixa, e agora? É simples, pessoal. Ele quer saber o que é essa rosa, tá? Heitor, quer dizer que rosa simboliza o meio ambiente ou rosa simboliza a natureza? Não! Tá escrito o quê? Rosa é uma flor. Então a rosa é literalmente uma flor, tá bom? Eu não estou falando de uma pessoa, eu não estou falando de um lugar, eu não estou falando de nada. Estou falando da flor da natureza mesmo. Por quê? Porque é o que está escrito. Rosa é uma flor. Então não tem duplo sentido, não tem que interpretar coisa nenhuma. Então, toda vez que aparecer sentido denotativo, eu estou falando no sentido real, sentido de dicionário, é exatamente aquilo que está escrito. Então, não viaja na maionese. Apareceu sentido denotativo, você tem que saber que é o que está escrito literalmente, tá? Não tem conversa. Heitor, e tem o oposto dele? Tem o sentido conotativo. Heitor, o que é o conotativo? A gente vai ver, inclusive, no exemplo da mesma frase, só que é o sentido. No sentido conotativo, quer dizer que ela tem um outro significado do que aquilo que está propriamente dito. Tá? Você vai ter que interpretar. No sentido conotativo, você vai ter que interpretar, porque ela pode ter um ou mais significados, e não só aquele especificamente. Outras vezes aparece na sua prova como sentido figurado. É a mesma coisa, tá? Diferente do sentido original. O sentido figurado é a mesma coisa. Então, olha só que legal. No exemplo vai ficar claro. Rosa é uma flor. Legal. Só que eu estou falando no sentido conotativo. Interprete essa frase. Opa, no caso, a gente está falando que não é a rosa da natureza. Pode ser, por exemplo, uma pessoa. Imagina alguém que chama Rosa. Então, rosa é uma flor. Não estou falando do objeto que fica lá na natureza, mas sim de uma pessoa, por exemplo. Imagina que você está lendo um livro e a pessoa que chama Rosa e está escrito Rosa é uma flor. O que significa? Que a rosa é sensível, que a rosa é delicada. Aí você tem que pegar as características do objeto e transpor, nesse caso, para a pessoa que está sendo a referência. Então, quando você fecha o olho e pensa numa flor, o que você pensa? Uma flor é sensível, é delicada, pode ser bonita, uma flor tem luzes, é bela, enfim, tem uma série de características. Você tem que transpor essas características, então, nesse caso, para a pessoa, né? No caso, se a rosa, a gente está falando que é uma pessoa e não mais uma flor, então, como é que é essa rosa, essa pessoa? É uma pessoa bela, uma pessoa sensível, uma pessoa bonita, uma pessoa delicada, ok, pessoal? Está se assemelhando, você liga o objeto à pessoa no caso. Mas está escrito, rosa, que é uma pessoa, tem as mesmas características de uma flor? Não, por isso que a gente fala que é o sentido conotativo, ou seja, sentido figurado. Deu para entender a diferença entre denotativo e conotativo? Legal! Agora eu quero que você compreenda isso. O sinônimo. Muita gente já sabe, mas eu tenho que passar, tá bom? Sinônimo. Nada mais é quando eu tenho palavras que são muito, muito, muito parecidas, tá? Ou até mesmo semelhantes ou iguais. Então, por exemplo, se eu falo, ele está feliz, e eu te peço um sinônimo. Qual que é o sinônimo da palavra feliz? Alegre, por exemplo, tá? Porque alegre e feliz são palavras próximas, são palavras quase que iguais, são palavras semelhantes, tá bom? Então, você tem um sinônimo. O que eu quero dizer? Que feliz e alegre, por exemplo, são palavras sinônimas. Heitor, pode dar outro exemplo? Sim, só fala, olha, eu estou muito triste hoje. E eu te peço um sinônimo. O que você vai falar? Eu estou muito infeliz hoje. Por quê? Triste e infeliz são palavras parecidas, são palavras sinônimas, ok?
Turma, mas por que raio tem que aprender esse negócio de sinônimo? Simples, pensa que você vai fazer uma redação. Pensa que você vai desenvolver aí um texto, né? E de repente você está escrevendo e você começa a repetir palavras. Você sabe, repetir palavras na redação, você pode ter um grande prejuízo aí na sua nota final. Então, pessoal, entre outras, eu trouxe aqui esse exemplo para você, olha. Ana está alegre. Ela está alegre pelo novo emprego. Qual o grande problema dessa questão, dessa frase? Que eu estou repetindo 2 vezes a palavra alegre. Você pode reescrever de várias formas, tá? Você pode omitir algumas coisas, você pode acrescentar outras, mas, né, como a gente tem uma repetição de palavras, o meu foco é justamente falar do sinônimo, eu vou utilizar essa estratégia para justamente eu conseguir reescrever esse texto. Então, em vez de falar Ana está alegre, ela está muito alegre pelo novo emprego, repetindo alegre 2 vezes, eu vou usar a estratégia do sinônimo. Ana está alegre e feliz pelo novo emprego. Juntei as duas, omiti a palavra ela está, né? E para não repetir, Ana está alegre, alegre pelo novo emprego, eu substituí uma das palavras por feliz, por exemplo. Podia falar Ana está muito alegre, né, para simbolizar alegre e feliz. Eu podia colocar Ana está alegre, ela está feliz pelo novo emprego. Mas nesse caso eu quis reescrever dessa forma para economizar tamanho, tá? Ana está alegre e é feliz pelo novo emprego, tá bom? Então é uma estratégia que você tem que saber que pode te ajudar muito. Você vai fazer sua redação ali, você vai fazer seu rascunho e na hora de passar limpo. E isso pode ser uma ótima estratégia para te ajudar. Por fim, eu quero também falar do antônimo, que nada mais é do que a gente colocar palavras opostas, diferentes uma das outras. Enquanto no sinônimo a gente estava falando de palavras iguais, palavras semelhantes, no antônimo a gente está falando de palavras opostas. Então, palavras com significados opostos, elas são consideradas antônimos. Feliz é o oposto de triste, alto é o oposto de baixo, tá bom? E assim por diante. Gordo é o antônimo de magro, tá bom? Você tem várias palavras aí que são sentidos opostos, sentidos diferentes. Então, elas são consideradas palavras consideradas antônimos. Exemplo, eu estou feliz. E ela vai cair uma questão ali e vai te perguntar, dê um antônimo da palavra feliz. E você vai marcar a alternativa aqui, tem proximamente ali o lado oposto da palavra feliz. No caso, eu estou triste. Atenção, que eu quero que você preste bastante atenção. Se cair uma questão dessa, você tem que ficar atento. No sinônimo, você não muda o sentido que está escrito ao ser substituído. Já no antônimo, o sentido muda. Tá certo ou tá errado essa alternativa? Tá certo, pessoal. No sinônimo, eu estou usando palavras semelhantes. Então, se eu mudo, eu não vou mudar o meu significado, mesmo mudando a palavra. Agora, no antônimo, são palavras opostas. Se é oposto, vai mudar o meu sentido. Concorda comigo? Se eu falar eu estou triste e eu estou feliz, eu estou dizendo a mesma coisa? Não, eu estou dizendo o quê? Que eu estou muito alegre, muito contente. No outro, não, estou decepcionado, estou triste porque aconteceu alguma coisa. Então, sentidos opostos. Ou seja, o significado, quando eu utilizo o antônimo, também vai mudar. Não se esqueça disso. Recapitulando, você teve ali o sentido denotativo, ou seja, sentido real, sentido de dicionário, tá bom? Sentido conotativo, você teve ali uma figura de linguagem, você teve ali uma interpretação daquilo que tem apresentado, tá bom? Você tem que interpretar, ele não é literal. Já em sinônimo, a gente tem palavras ou expressões que têm o sentido próximo, enquanto o antônimo eu tenho palavras e expressões que têm a relação opostas umas às outras. Utilizei um antônimo na minha frase, entre uma frase e a outra, e eu vou ter uma mudança de sentido. Beleza? É isso que você tem que saber. Acabamos a parte de semântica. Viu como não foi difícil?